Vendi minhas posições em 79 mil dólares e depois disso o preço já chegou a bater quase 83 mil dólares. Hoje, corrigimos até os 80 mil dólares novamente e eu vou te mostrar se é um momento oportuno para comprar ou se quedas mais acentuadas virão pela frente. Se você não me conhece ainda, eu sou Viçoso, analista cripto há muitos anos e aqui nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo nível para quem quer construir patrimônio utilizando o mercado cripto. Se for esse o seu caso, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal. Deixe o seu like para eu realmente saber que o conteúdo está valendo a pena. Agora bora para a análise. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que tinha vendido as minhas posições aqui em 79 mil dólares. Posições essas que eu acumulei nessa região inferior aqui entre 60 mil a 65 mil dólares. E aqui eu vendi todas essas posições e queria aguardar o melhor momento para recomprá-las. A gente chegou a trabalhar até quase 83 mil dólares e hoje tivemos aqui uma leve correção aqui, chegamos a bater 79 e nesse momento 80 mil dólares. E tem algumas coisas muito importantes acontecendo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, o primeiro ponto é que muita gente questionou porque eu havia vendido em 79 mil dólares e não em 126 mil dólares, 120 mil dólares. E o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: as posições que eu vendi em 79 mil dólares são posições que eu acumulei na casa dos 60, 61, 62, 65, até uma última compra ali próximo dos 70 mil dólares. E vendi todas elas em 79 mil dólares por estarmos em uma região de alto risco. Porém, eu estou nesse mercado há mais de 6 anos. E sim, eu cheguei a vender posições acima dos 100 mil dólares. Porém, seriam posições que eu vendi acima dos 100 mil dólares, mas que eu comprei em zonas muito inferiores. E esse é o jogo que eu jogo. Eu consigo transformar um único ciclo em 2, 3, 4 vezes de exponencialidade, comprando em momentos de baixo risco e vendendo em momentos de alto risco. Então, no ciclo passado, no momento de bull market, eu basicamente comecei a vender minhas posições e ficar totalmente na defensiva em 125, 126 mil dólares. Óbvio que não. A partir dos 100 mil dólares, para mim, era zona de venda. O alto risco já instaurava e a gente viu que claramente, quando a queda chegou, esse movimento ele é muito mais acentuado, muito mais curto do que os movimentos de bull market. Então, eu vendo em alto risco e recompro em baixo risco. E foi exatamente isso que eu fiz neste momento aqui. E muita gente, quando viu o preço em 83 mil dólares, 82.800, já falou, nossa, mas o preço está subindo. E aí eu te pergunto, você vender em 79 mil dólares e o preço esticar até 82, 83, 84, sendo que eu deixei bem claro, nós estamos em uma região de alto risco, porém, a probabilidade da gente ainda esticar um pouquinho mais, a gente ter ainda turbulências entre 80 a 85 mil dólares, é muito clara e muito provável. Só que eu não preciso e nem quero tentar acertar o valor exato. Então, se eu ver o preço trabalhando acima dos 83, ainda está totalmente dentro da minha estratégia. E eu vou mostrar o porquê essa estratégia é muito mais sensata do que quem está comprando nesse exato momento, acreditando que já iniciamos o bull market novamente. Bom, um ponto muito importante que eu mostrei para vocês é o mercado internacional. Pessoal, quando eu olho para esse mercado internacional desse jeito, um foguete estelar imparável há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas direto, 6 semanas consecutivas de alta, 6 semanas que não tivemos correções. Isso aqui não existe compra nesse momento. Só se você quiser realmente comprar ali o topo de uma árvore de Natal, marcar a sua exata compra no pior momento possível. Se você quer estar exposto a esse risco, sim, você pode comprar aqui ou o Bitcoin acima de 120, 130 mil dólares. Porém, se você quer baixo risco, aqui não existe compra, tá, pessoal? E qualquer correção no mercado internacional vai acabar impactando no Bitcoin também. Entenda que os mercados são interconectados. Se a gente vê correções acentuadas no mercado internacional, cripto vai sentir e muito. Não caia nessa falácia de migração de capital. Quando o dinheiro começar a sair do mercado internacional, ele vai diretamente para cripto. Não, ambos são mercados voláteis. É óbvio que tem momentos que temos sim rotação de capital.
Porém, não é uma coisa diretamente relacionada. Muitas das vezes, a rotação de capital acontece de forma lenta e gradual também. A gente tem um primeiro movimento de queda em todos os mercados e depois que acontece essa rotação de capital. Mas uma coisa é certa, iremos corrigir no mercado internacional. Pode ser que seja na semana que vem, pode ser que seja ainda essa semana, pode ser que seja daqui 2, 3, 4 semanas, mas não importa. Estamos muito mais próximos de uma correção do que de uma esticada continuidade de alta. E a gente pode ver isso claramente em outros momentos. Correções recentes, olha, ainda em 2025, de quase 30%. Ainda em 2024, de quase 20%. Ainda em 2022, de quase 40%. Lembrando que uma correção de 40% no mercado tradicional com certeza reflete muito mais pesada no mercado cripto, que é um mercado muito mais volátil. Toda a região de resistência rompida depois vira um suporte e o preço volta pelo menos próximo dela para retestar. Observa que aqui, ó, em 2020, a gente tinha um topo aqui onde a gente rompeu ele e logo em seguida o preço chegou aqui muito próximo de retestá-lo. Observa que depois criamos outro topo aqui de 2022 e algum tempo depois o preço voltou e cravou exatamente um reteste aqui. Não é coincidência. E agora, novamente, ó, rompemos essa região de topo aqui agora com muita força. Ó. Deixa eu fazer o desenho aqui um pouco melhor. Rompemos essa região aqui. Então é muito provável que mesmo se o preço esticar mais uma, mais duas, mais 3 semanas aqui, eu não sei quantas, mas é muito provável que ele pelo menos volte para poder retestar essa região aqui ou próximo dela. E se isso acontecer no momento atual, somente daqui, ó, a gente já teria um reteste mínimo de um movimento de mais de 10% de queda no mercado americano, que pode se refletir em uma queda muito mais acentuada do que essa no mercado cripto. Então, é momento de extrema euforia no mercado tradicional. Eu não fico confortável com uma extrema euforia no mercado tradicional, vendo o Bitcoin muito mais fraco, ainda não confirmando uma ruptura concreta da estrutura consolidada de baixa. Quem está confortável falando que estamos novamente em bull market, que está tudo favorável, é amador ou então está querendo cravar algo, querendo engajamento. Quando eu vejo essa estrutura aqui, a única coisa que eu percebo é que está muito mais próximo da gente ter sim uma movimentação de correção no mercado tradicional que vai refletir no movimento do Bitcoin. Agora, partindo aqui para uma análise de ciclos, eu vejo que em todos os ciclos a gente teve sim uma movimentação de bear mais contraída. O que é isso? No primeiro ciclo, eu cheguei a ter 87% de queda do topo histórico. No segundo ciclo, 84%. No terceiro, 77%. E agora, a gente chegou até o momento a ter 54% de queda, chegando a bater os 60 mil dólares. Estamos com 218 dias acumulado desde o dia que a gente bateu o topo histórico. E bom, olhando para os outros ciclos, eu vejo que uma média de tempo, eu tive aqui no primeiro ciclo 638 dias de desvalorização, no segundo 365 dias até o fundo, no terceiro 457 dias e agora estamos com 218 dias. Então, quando eu olho para esses números e vejo muita gente falando que sim, definimos o fundo cíclico, que não perderemos os 60 mil dólares, cada vez mais eu chego à conclusão de que essas pessoas estão tremendamente enganadas e que teremos uma armadilha muito em breve para poder justamente comprovar que elas estão erradas. Aqui eu vejo que é muito provável a gente chegar em patamares um pouco mais abaixo. Quais seriam esses patamares? Bom, partindo do pressuposto que a gente diminuiu de 87% para 84%, em seguida de 77%, é muito leviano da nossa parte acreditar que de 77% já partiríamos para menos 54% e nosso fundo seria em 60 mil dólares. Seria possível chegarmos ali em menos 60% do topo? Sim, o preço chegaria em 50 mil dólares. 66% seria possível atingirmos e o preço chegar a bater 42 mil dólares? Sim, ainda continuaríamos mantendo padrões de ciclos anteriores. Se eu acho difícil a gente chegar nessas regiões, sim, nesse momento atual, eu acho difícil. Porém, quando a gente vê o preço trabalhando ali próximo dos 50 mil dólares,
vocês verão que a dinâmica de preço já vai ter mudado completamente. A gente vai começar a ver pessoas falando que agora não é possível não chegar em 42, que agora é possível chegarmos em 30, 25 e preços-chave muito mais abaixo. E muitas dessas pessoas, por serem amadoras, por não entenderem essa dinâmica de ciclos, por não entenderem quais os momentos de baixo risco, vão acabar, sim, ficando de fora e até mesmo vendendo as suas posições no prejuízo. Agora, partindo aqui para uma análise mais interna, eu vejo que durante todos os bear markets, a gente teve ali o custo do investidor de curto prazo, que são aqueles investidores com menos de 155 dias no mercado, servindo como uma forte resistência em todos os ciclos. Observa aqui como que no bear market aqui desse primeiro ciclo, toda vez que a gente chegava ali no custo do investidor de curto prazo, o preço voltava. Olha só como que o preço chegava aqui e comprimia, chegava e comprimia, chegava e comprimia. Ah, Viçoso, mas tem que ser no momento exato, no preço exato? Óbvio que não. Aqui mesmo a gente vê o preço dançando aqui em cima do custo, que é essa linha vermelha aqui. O preço aqui atingiu milimetricamente, mas não precisa de ser sempre assim. Aqui embaixo mesmo, a gente vê que o preço chegou a passar um pouquinho, aqui em cima ele passou e voltou. Então é muito comum movimentos como esse acontecerem. Observa no ciclo mais recente que a gente teve. Aqui, eu observo que durante todo o movimento de bear, olha só como que esse preço-chave, essa linha vermelha, foi a nossa resistência maior aqui. E observa que em alguns momentos, como esse aqui, a gente chegou sim a passar um pouquinho, ficar um pouquinho acima dessa linha, mas não conseguimos sustentar essa nova retomada de alta com uma movimentação tão rápida. E agora, olha só o momento atual que a gente está vivenciando agora. Vou dar um zoom aqui. Observa que a gente está literalmente, testamos aqui e estamos trabalhando sim um pouquinho acima aqui dessa região. Mas a pergunta que fica é, a gente já vai conseguir sustentar essa região acima do custo desse investidor de curto prazo ou não? Bom, eu não consigo prever o futuro, mas olhando para isso, eu não consigo ver outra coisa a não ser a ponta venda nesse momento. Observa que você não precisa estar 100% certo ou 100% errado. Olhando para isso, eu não consigo pensar em outra estratégia a não ser vender as posições neste momento. Se a sua estratégia for acumular o máximo de Bitcoin independente do preço, independente do risco, e vender quando a gente tiver daqui a 2, 3, 5, 10 anos, ok, eu respeito a sua estratégia e ela pode até funcionar para o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil, assim como eu, e quer realmente exponencializar o ciclo do Bitcoin, você entende que aquele momento de construir patrimônio, fazer 10, 15, 20x no mercado, acabou e você agora tem que ser altamente estratégico. Se você entende esse jogo, não existe outra ponta a não ser a ponta venda neste momento. Mercado americano esticado, mercado cripto em regiões altamente críticas e mais do que isso, a gente tem outros fatores colaborando, que é o quê? Esse gráfico aqui me mostra a liquidez global. O que é isso? Imagine a liquidez global como a quantidade de dinheiro disponível para poder ser utilizado em qualquer mercado a qualquer momento. É todo aquele dinheiro que está realmente líquido. Então eu tenho a representatividade desse capital aqui nessa linha preto escura aqui. Observa que é muito comum os momentos de extrema euforia, a gente está com uma liquidez global muito crescente. Observa nesse ciclo aqui, tá? Observa depois aqui neste outro ciclo a injeção de liquidez que a gente tinha, a injeção de dinheiro que estava em circulação para poder ser utilizado, empregado, inclusive no mercado cripto. Mas você pode estar se perguntando, Viçoso, mas o último ciclo todo, observa como que a liquidez ela andou de lado. Sim, ela andou de lado. E é por isso que a gente teve um ciclo não tão explosivo como os anteriores. É por isso que a gente teve um ciclo com subidas mais lentas e graduais. E é por isso que eu não vou ficar esperando a gente ter ciclos tão explosivos quanto esses anteriores novamente. Porque a gente não tem torneira aberta na liquidez global e cada vez mais a quantidade de capital dentro do mercado cripto está muito maior. Então exige uma entrada de capital muito maior para a gente ter uma curva de exponencialização, uma curva de valorização muito alta, como a gente teve nos ciclos anteriores. Por isso que nesse ciclo,
irmos para frente, a gente tem que ser absurdamente estratégicos. Mesmo no ciclo anterior que a gente teve uma liquidez lateral, a gente conseguiu sim ter alta, né? A gente conseguiu sair ali de 15 mil e bater ali os 126 mil dólares. Porém, observa como que a liquidez também andou de lado e que agora a gente perdeu aqui os fundos anteriores, que muitas das vezes ficamos andando lateral. Estamos aqui, ó, trabalhando em zonas muito inferiores do que a do bull anterior. Observa que no bull anterior, ó, a gente chegou a bater 6 trilhões de liquidez global disponível e estamos no meio de um bear market, com tensões geopolíticas, mercado americano absurdamente esticado. Então você acha, com esses contribuintes todos, que a gente tem combustível suficiente para uma injeção de capital neste momento no Bitcoin, ele esticar para 200 mil dólares, 300 mil dólares? Eu acho muito leviano da sua parte ou de qualquer um acreditar veemente nisso, tá? E quando eu olho aqui a liquidez interna do Bitcoin, entenda que o gráfico anterior eu mostrei para vocês a liquidez macro da economia americana. Esse gráfico aqui mostra para mim a injeção de capital dentro do próprio mercado cripto. Entenda que por mais que o mercado seja um jogo de soma zero, para todo vendedor tem que ter um comprador, para todo comprador tem que ter um vendedor. Para o preço continuar inflando, como a gente vê ciclo após ciclo, precisa de sempre ter dinheiro novo sendo injetado no mercado cripto especificamente. Pessoas novas dispostas a investir dinheiro no mercado, e esse gráfico aqui me mostra a injeção de capital dentro do mercado cripto. Observa que nos momentos de bear, a gente não precisa de ter uma redução desse capital, a gente precisa somente ter um platô, isso já basta para a gente ter quedas muito acentuadas. Olha só, esse ciclo de 2018, como que a gente teve um platô aqui na injeção de liquidez. Aqui, ó, nesse último ciclo de 2022, a gente teve até uma contração aqui, depois um consequente platô, e depois tivemos aqui uma injeção de capital, né, principalmente com os ETFs, a institucionalização do Bitcoin, a gente teve uma forte entrada de capital, porém, observa como que agora a liquidez está saindo do mercado cripto. Então é muito leviano também pensar que a partir desse ponto a gente vai continuar aqui uma injeção contínua de capital dentro do mercado, sendo que o cenário macroeconômico mundial não está favorável para isso. O outro ponto muito evidente no gráfico, obviamente, é a quantidade de tempo, né, onde a gente passou em bull e a gente passou em bear. Note que esse gráfico específico, ele não considera bear como um sinal técnico, né? Muita gente considera o bear market como um sinal técnico na análise gráfica de pivô do tempo gráfico semanal. Aqui não, aqui são momentos de contração e de expansão. Então, todos os momentos que a gente não está tendo injeção de capital no mercado cripto, ele considera como um bear market. E observa que os períodos que a gente teve aqui em vermelho, olha só quanto tempo a gente passou aqui em vermelho, né? Considerando aqui o bear em relação à injeção de capital. Olha só o tanto de período aqui que a gente passou, né? Vermelho nesse outro ciclo. O último de 2022, o tempo que a gente passou aqui, né? Em zonas vermelhas. E agora, olha só o tempo que a gente está aqui em zonas vermelhas. É muito óbvio que seria uma exceção da exceção a gente passar, a partir desse momento agora, ter uma injeção de liquidez aqui dentro do mercado cripto e a gente começar a ver aqui um gráfico verde a partir do ponto atual agora. Uma pessoa que nunca viu o mercado, que não conhece o mercado cripto, se você mostra apenas esses dados aqui para ela, é óbvio que ela diria que o mais provável é a gente ter mais movimentações acentuadas de contração de liquidez. Mas como a gente não analisa somente isso, a gente analisa vários outros dados, eu tenho aqui um dos gráficos mais importantes que nunca falhou desde o início dos ciclos, que é o gráfico mostrando ali períodos de capitulação e períodos de acumulação. A gente observa que nessas últimas duas correções mais acentuadas que a gente teve, a gente chegou a bater, sim, zonas laranjas aqui, mas a gente ainda não teve movimentos de pânico extremo, que são necessários em todos os ciclos para a gente fazer a capitulação cíclica ali. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui também, é muito evidente que a gente ainda não chegou no ponto mais crítico do nosso bear market. E está querendo que a gente não vai ter mais correções, é óbvio que são pessoas que já compraram, pessoas que estão com o preço médio muito acima ou pessoas que acumularam muito agora e não vão se desfazer das suas posições, estão mais apegadas a o preço fazer o que elas querem do que o preço fazer o que os dados estão nos mostrando.
Então, meu caro, não seja esse tipo de investidor. Entenda que o mercado ele é muito mais um jogo de emoções do que um jogo de preço em específico. Entenda que o mercado é soma zero. 95 a 99% vai perder dinheiro para 1 a 5% ganhar dinheiro. Então, ele precisa de um sentimento de pânico extremo para as pessoas perderem dinheiro e as pessoas mais maduras, mais experientes, montarem as suas posições e ganharem muito dinheiro com isso. É um mercado onde pouquíssimas pessoas ganham muito dinheiro e muitas pessoas perdem um pouco de dinheiro. Sempre foi assim e sempre vai continuar. Então, não se deixe levar por esses movimentos de euforia e de medo. Observe as suas próprias ações, que assim que você compra uma moeda, o seu viés já começa a ser de alta. Você já começa a cravar que 60 mil dólares realmente tem cara de ter sido fundo, que o cenário mundial está falando. Você viu o youtuber X e o youtuber Y falando que é um super ciclo, que vamos para 200, 300, 400 mil dólares. Não acredite nisso. Acredite no que os dados e o gráfico te mostram. E agora eu posso partir para uma outra análise também de prejuízo acumulado. Como eu acabei de dizer, a gente precisa de ter um alto índice de prejuízo para marcar os momentos mais críticos de cada cíclico, que são os momentos que mais gente perde dinheiro e são os momentos mais oportunos para as pessoas experientes entrarem naquele mercado. E observa que, claramente, se eu coloco aqui todos os ciclos, eu sempre tive zonas críticas, picos imensos de realização de prejuízo. Olha só, cada uma desse pico aqui chega a ter 70 mil bitcoins em prejuízo. Olha só, 74 mil bitcoins em prejuízo. Nesse outro fundo do bear market que a gente chegou a ter, o mais recente, 65 mil, depois 65 mil de novo. E agora, no ciclo atual de bear market que a gente está vivendo, a gente chegou a ter 28 mil bitcoins em prejuízo. Quando eu olho para isso aqui, é muito claro que muita gente está achando que agora vai ser diferente porque ela simplesmente tirou isso da cabeça dela. Mas eu acredito no que eu estou vendo, no que os dados estão me mostrando. Então, sim, eu planejo uma estrutura para se caso a gente chegar em momentos críticos como esse. Ah, Viçoso, mas e se não chegarmos? E se realmente dessa vez for tudo diferente? Dessa vez não tivermos realizações de prejuízo extrema, não tivermos situações de pânico extremo, pode ter certeza, meu amigo, que teremos outros sinais muito mais claros desconfigurando esses padrões de ciclos anteriores. E que no meio dessa movimentação teremos como entrarmos sem perder esse bonde, sem ser prejudicado, assumindo posições em momentos de baixo risco e ficando muito mais isento a nossa perda de capital do que se a gente simplesmente acreditar que agora vai ser diferente e expondo o nosso capital. Agora, se você quer expor o seu capital de forma lenta, gradual, fazendo um DCA dia após dia, comprando independente do preço, querendo jogar esse jogo, novamente eu digo, eu respeito e é muito possível que você tenha sim resultados, mas serão a longuíssimos prazos e se você não tiver um capital muito alto, pode ter certeza que não irá fazer tanta diferença assim na sua vida. Agora, se você quer jogar um jogo altamente profissional, comprando e vendendo nos melhores momentos possível, você precisa sim analisar e acreditar no que o gráfico está te mostrando e principalmente no que os dados também te mostram. E confluindo com essa acentuação, o que me chama a atenção é o seguinte, quando eu olho a liquidação, entenda que o preço ele sempre vai atrás de zonas de liquidez, zonas de pessoas muito alavancadas que estão utilizando o mercado para se alavancar, essas pessoas sempre vão acabar virando liquidez. E o preço sempre tende a funcionar como um imã dessas regiões. E observa que nos últimos dias a gente tem uma liquidação acumulada na ponta long, maior do que a liquidação na ponta short. Observa como que essa linha verde aqui, ela está maior do que na ponta short, quando eu olho aqui numa escala diária. Então eu tenho aqui uma alavancagem muito alta na região de 81 mil dólares, 82 mil dólares. Porém, se eu mudo a minha análise aqui para o acumulado dos 30 dias, olha como a situação muda drasticamente. Um acumulado na ponta long muito alto. Aqui eu tenho basicamente quase mais de 5 bi de liquidações na ponta long
entre 71 mil dólares até o preço atual, tá? Enquanto na ponta short, olha como que eu tenho aqui uma crescente muito menor. Isso me mostra que eu posso ter uma busca de liquidez nos próximos dias, capturando essa liquidez aqui até os 70 mil dólares com muita facilidade. E quando eu parto para a minha análise quantitativa, eu observo também um movimento muito interessante. Observa que durante essa última estrutura de alta, todas as vezes que a gente teve aqui movimentações de alta, a gente teve aqui o interesse em aberto, que é o combustível do mercado de futuros, aumentando, enquanto nas quedas eu tinha uma diminuição dele. Isso é traduzido em, assim que o mercado sobe, tem combustível para ele continuar subindo. Quando o mercado corrige, vai tirando esse combustível, dar uma desacelerada naquela queda. Porém, observa como que hoje a gente teve uma mudança pequena aqui nessa situação. Na última pernada, a gente teve a continuação dessa situação, ou seja, uma movimentação de alta, o combustível subiu. Uma movimentação de queda, o combustível desceu. Porém, hoje, olha só, como que na movimentação de baixa, eu tive uma acentuação do combustível. Observa como que aqui, ó, nessa última movimentação de baixa, eu tive combustível entrando. Isso é como se fosse uma fogueira, o potencial de venda se aumentando e podendo ali desencadear em quedas maiores. Além disso, eu observo ainda que, olha só, a ponta long praticamente não foi liquidada ainda. Observa como que eu tenho pouquíssimas barrinhas verdes aqui em cima e tenho umas barras vermelhas muito maiores embaixo. Ou seja, já foi capturada muita liquidez de quem estava na ponta short. É muito provável que nos próximos dias a gente capture a liquidez desses longados. Entenda que para você enriquecer utilizando esse mercado, você não precisa acertar o olho da mosca na compra e nem acertar o olho da mosca na venda. Você só precisa entender, dia após dia, essas macro-regiões, essas mini-regiões de alto risco e de baixo risco, para poder fazer as suas compras parciais ou totais com estratégias que sejam realmente eficientes. Entenda que se você tem uma estratégia de eu só compro Bitcoin, eu só faço um DCA, eu faço uma DCA temporal, a sua estratégia pode até funcionar no longuíssimo prazo, mas nós não temos capital global, nem liquidez global para poder multiplicar o seu capital muitas e muitas vezes, como aconteceu anteriormente. Se você quer realmente exponencializar a sua ponta compra e a sua ponta venda, você tem que entender dia após dia essas regiões chaves para você tomar suas decisões e se mesmo assim você errar numa decisão, você corrigir essa decisão a tempo. Somente fazendo isso, você consegue exponencializar 2, 3 vezes, 4 vezes, quiçá 10 vezes mais do que você faria apenas comprando e holdando o ativo eternamente. E se você quer aprender, saber mais essas estratégias, entender o que eu estou fazendo, o momento que eu estou comprando, o momento que eu estou vendendo, faça a sua inscrição, deixe o seu like aqui embaixo, deixe um comentário também para eu continuar fazendo esses vídeos, me incentiva a continuar crescendo o canal aqui, que apesar de ser novo, eu já estou nesse mercado fazendo exatamente isso há muitos e muitos anos. Forte abraço!